Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Abra sua Bíblia ao livro de Mateus, capítulo de número 8. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 8. O verso de número 5, o título diz: o centurião de Cafarnaum. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 8, verso de número 5. O centurião de Cafarnaum. Amém? Amém. Eu quero ler com os amados irmãos o verso de número 11. Depois damos continuidade no texto, que nos diz assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Amém? Amém. Quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça por um minuto. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que nos é concedida, nos dada hoje, de poder ouvir a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós convidamos o Senhor a estar conosco neste momento, para nos ensinar. Fala aos nossos corações de maneira clara, de maneira simples e objetivas, para que venhamos, Senhor, aprender de Ti, que é manso e humilde. Nos dá, Senhor, ensinamento. Fala, Senhor, aquilo que precisamos ouvir e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Desocupe suas mãos, tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 8, verso de número 5 em diante, nos diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Irmãos, nós poderíamos falar de milagre. Há tempos que nós tocamos no assunto da doutrina de Cristo, o ensinamento dele, em alguns pontos específicos que vêm através dos apóstolos. Mas Jesus, quando ele está com o centurião, ele vai declarar algo aqui, que é duro para a igreja ouvir. Jesus, ele deixa para nós ensinamentos que às vezes nós deixamos passar despercebidamente. O nosso aprendizado, quando ouvimos falar de Deus, de Jesus, todo mundo tem Jesus como bonzinho. Deus é bom, Jesus é bom. A gente só fala da justiça do Senhor quando algo nos fere, quando temos um problema. Aí nós dizemos: Deus é justo. Mas nessas palavras nós estamos dizendo que Deus fará justiça com o outro lado. Mas nós nunca nos colocamos do lado que um dia
receberá justa punição pelos nossos erros. É fácil a gente dizer, eu sirvo a Deus, você vai ver. Mas quando a gente para prestar atenção no que Jesus disse sobre o reino, sobre o ensinamento, nós vamos descobrir que nós estamos desatentos. Vou lhe dar um exemplo. A igreja, um lugar onde é para a gente entrar e para a gente refletir na vida. Para a gente buscar ensinamento para a nossa alma e sair alimentado, fortalecido, para a gente não desabar lá fora. A gente vem para a igreja, o que a gente encontra? Irmãos, eu tenho andado em muitas igrejas. Sabe o que eu vejo? 1 hora de louvor e 10 minutos de palavra. Sabe o que eu ouço? As pessoas dizendo, as coisas vão dar certo, vou te ungir. A maioria não sabe nem para que é ungir. As pessoas, quando vê um agir de Deus, um algo espiritual, eles entram em desespero, eles não vê mais. Que Bíblia que estão lendo? A quem estão buscando? Irmãos, ouvimos falar de Jesus como se ele fosse o nosso amigo. Ouvimos falar de Jesus como se ele fosse o vizinho da esquerda ou da direita. E alguns falam de Jesus como se ele fosse um espírito. Há uma diferença entre espírito e Cristo. Ele está vivo. Ele está em um corpo glorificado. Irmãos, em João 20, está escrito que o Senhor Jesus, ele veio, os apóstolos estavam dentro de um quarto fechado, e ele diz, toca em mim. Ali ele já está ressurreto. Sabe o que ele está dizendo? Toca, eu estou vivo. Só que muitos hoje não esperam esse Jesus vivo. Olha como se ele não tivesse em lugar nenhum. Como se ele não pudesse ir na sua casa. Como se ele não pudesse te apertar a mão, te dar uma ajuda. Quantas pessoas receberam palavra, ajuda de alguém que passou e nunca mais viu? E não sabe quem é. Jesus está vivo. A questão é, o que nós queremos aprender? Igreja está se tornando algo de conveniência. Eu vou para me sentir bem. A gente não vem para a igreja para se sentir bem. A gente vem para a igreja para ser confrontado. A gente vem para a igreja para ouvir a verdade. Mas o que nós estamos vivendo hoje? Eu ministrei numa igreja e eu fiquei impressionado com o que o homem disse. Ele disse, eu nunca ouvi uma palavra dessa. Estava minha esposa, a irmã Marilene, com a gente. Ele disse, eu nunca ouvi uma palavra. Começou a chorar. Eu falei do pecado. A gente não precisa gritar para falar do pecado. A gente não precisa ficar pulando para falar do pecado. O pecado, ele existe. E Jesus o tempo todo falou do pecado, mas por que ninguém prega o que Jesus pregou? Por que ninguém fala da maneira que Cristo falou? Irmãos, boas palavras todo mundo está contextualizando. Boas palavras todo mundo está propagando. Mas a mensagem no dia que ele pregou, ministrou, que os discípulos começou a dispersar e Pedro vem e diz para ele, mestre, quem pode suportar tão duro discurso? Ele fala, quer ir embora, Pedro? Pode ir com eles, Pedro. Irmãos, nós temos que acordar. Nós temos que despertar. Porque a cada dia que passa, o engano, ele está tão grande. As igrejas, olhe para as igrejas. Alguém olha para mim e diz, a minha igreja, ela é lotada, ela é cheia. E eu falo, o que pregam lá? As coisas de Deus têm princípios.
As coisas de Deus não é de qualquer maneira. Irmãos, está todo mundo tentando mudar a palavra. Tem gente que passa o dia inteiro estudando. Porque quanto mais ele guardar, não é conhecer, quanto mais ele guardar, porque quem conhece a palavra vive. Agora, quem guarda a palavra tem muitos vendendo. Que porção da palavra as pessoas estão comprando? A porção que fala que vai para o inferno, ninguém quer. A porção que nos alerta para não perder a salvação, ninguém quer. Mas a porção que diz que tudo vai dar certo, princípios para se enriquecer, e se você usar dá certo, enriquece mesmo. Mas e buscar as coisas do céu? Ninguém quer. Tem um monte de gente aí fora que quando ouve a verdade chora. Tem um monte de gente aí fora que quando ouve o que Cristo realmente disse pra gente. E tem um monte de gente dentro da igreja enganado. Tem um monte de gente dentro das igrejas que não vão herdar a vida eterna. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Não existe pregação dura. Existem pessoas fracas para ouvir a verdade. Você sabe qual é a diferença? Preste atenção numa coisa. Tem gente que ele não consegue entrar no hospital e ver o outro ser humano aberto. Se ele vê uma parte do corpo aberta, ele desmaia. Se ele vê o sangue sair, ele cai para trás. Não é assim? Ele não suporta. Se vê alguém que sofreu um acidente, está lá com a perna virada ao contrário, parece que ele está morrendo também. Não é assim? O porquê? A realidade da vida é a dor, é o sofrimento, mas tem gente que não consegue, não suporta ver isso. Se contenta em olhar e ver que está tudo bem, mas quando é a vez dele que cai, que quebra, a primeira coisa que ele espera dentro dele é chegar ao médico. Me leva para o médico. Não quero perder a perna, não quero perder o braço, não quero morrer. Me leva para o médico. Quando ele chega no médico, que ele tanto esperou, o médico é bonzinho? Mas se o médico for bonzinho e falar, ai que dó, não vou puxar e pôr no lugar. Ai que dó, não vou dar essa anestesia na coluna dele. O que acontece com você? Ou vai ficar com muita dor durante muito tempo ou vai morrer. Porque o médico teve... Jesus tem dó da gente? Aquele que quer ver você bem não pode ter dó. Aquele que quer ver você de pé não pode olhar para o teu grito. Ele não está preocupado com aquilo que você está gritando, dizendo eu não aceito, eu não aguento, eu não espero. Ele não está preocupado com isso. Vai doer, vai gritar, mas vai sarar. Irmãos, a gente tem que estar mais atento. Presta atenção. Tem um monte de gente que é valente aí fora, não tem? O problema é quando chega outro mais valente que ele. O que as pessoas têm medo? Morrer. Ninguém quer. Ninguém quer morrer. A cada dia que passa, a morte está chegando. O interessante é que todo mundo tem medo do algo que é inevitável. É inevitável. Mas entre morrer e sofrer vegetando numa cama, o que a gente escolhe? Então por que tem medo de morrer? Quando a gente passa a conhecer a verdade de Cristo, a morte ela é só uma porta. E quando a gente passa por ela, a gente tem a certeza para onde a gente vai. E quando verdadeiramente as pessoas sabem quem é Cristo, eles não se preocupam mais com sua morte, mas com aqueles que vão ficar, porque não conhecem a verdade. Já não sofre mais por ele, mas sofre por quê? Agora que eu sei, meu irmão, e minha mãe, e meu pai, e aquele amigo que eu amo tanto, Senhor, do jeito que ele está, ele não vai para o céu. Senhor, aí a pessoa já não quer mais morrer por causa dele, ele não quer morrer porque ele quer ajudar o outro a chegar lá.
Esse é o evangelho que Jesus ensinou. Não se trata da gente, se trata do próximo. Uma vez em Cristo, o que estamos fazendo pelo outro? O que é estar em Cristo? Pôr uma roupa de crente? Cantar um louvor? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. O verso 8, o centurião responde, e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também sou homem sob autoridade. O centurião, quando Jesus está vindo, primeira coisa, ele não é discípulo. Segunda coisa, ele sabe com quem ele está indo falar. Ele não foi buscar amigo. Ele não foi na autoridade que ele tinha. Ele foi e se colocou, preste atenção, diante do Senhor em uma atitude humilde. Ele deixou a autoridade dele de lado e colocou-se na presença daquele que pode fazer todas as coisas. Ele reconhece a autoridade de Cristo. O que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes as pessoas não sabem quem ele é. Vou te dar um exemplo. Você arruma um problema e você sabe quem que é o dono da boca. Eu vou chamar o fulano porque eu conheço fulano. E quando eu chamar, ele vai vir. Aí a irmã arruma uma confusão e fala assim: eu vou lá, vou falar com a fulana, porque ela vai grudar para os cabelos. Porque a outra é porque sabe a conduta da outra. Porque viu, porque ouviu, porque conviveu. Agora imagina um homem que não estava convivendo com Cristo, só ouviu falar. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Imagina você tomar uma atitude com uma certeza dentro de você que a olhos humanos vai te humilhar, mas você sabe que a resposta da atitude, a consequência da tua atitude vai gerar algo tão grande, tão valoroso que alguém vai te admirar. Eu vou te explicar melhor. Nunca tomou uma decisão na tua vida que alguém olhou para você e falou: isso é loucura, não faça isso. E tempos depois olhou para você: rapaz, você deu foi a sorte. Não, você não teve sorte, você pensou. Você analisou o perigo, os custos. Você sentou, você buscou conselho. Só que alguém não entendia o que você estava fazendo. Nós vivemos num tempo que as pessoas gostam muito de dar palpite na vida do outro, mas não gostam de ajudar as pessoas a resolver os problemas. E quando ele vem até Jesus, ele entende: a autoridade dele é maior que a minha. Aleluia. Eu tenho autoridade sobre alguns homens, ele tem autoridade sobre a criação de Deus. Glória a Deus. Há uma diferença. Esse é um texto muito interessante. Como ele começa e como ele termina. Então o centurião, ele tem uma preocupação, e não é ele. O que chama a atenção de Jesus é que a preocupação do centurião não é ele. Um homem de autoridade, naquele tempo, morre um serviçal, morre um funcionário, o que faz? Já viu quantos empresários nós temos hoje? Manda um funcionário embora, chega no RH, tem uma vaga vazia, contrata outro. Quem era aquela pessoa? Um número. Aquele centurião, um homem de autoridade,
Tinha alguém dentro da sua casa que estava junto dele, mas o que ele tinha por aquele homem? Sentimento. A gente não sabe, às vezes, valorizar quem está do lado. Muitas das vezes, dentro de igreja, as pessoas não valorizam o próprio irmão que senta do lado. Muitas das vezes, as pessoas estão ali, o irmão adoece e ninguém se preocupa. Às vezes, o irmão ele não vem para o culto, ninguém tanto faz como fez. Eu vim. O centurião, quando ele se coloca diante do Senhor, reconhecendo a autoridade do Senhor, ele não está indo por causa dele. Ele mesmo se humilha. Eu sou homem de autoridade. Assim como eu digo, vai, vai, vem, vem. Mas Jesus tem algo. A autoridade de Cristo é tão grande que uma palavra basta para levantar um moribundo. Uma palavra basta para libertar um atormentado. Agora, qual era a tormenta que aquele homem estava? Já não andava, mas o que estava atormentando ele? Será que era uma doença física ou era uma doença espiritual que estava com ele? Já vimos nenhuma nem duas vezes pessoas chegarem aqui travadas e depois de orar saírem andando normal. Era doença física? Não. Remédio, injeção não vai funcionar. Mas a autoridade de Cristo funciona. Jesus, ele está sempre pronto. Ele está sempre pronto. No verso 7 ele diz: eu irei e lhe darei saúde. Olha que tremendo. Já viu alguém dizer assim, será que ele faz? Será que eu vou ser curado? Irmãos, cada texto que nós lemos, cada palavra que a gente para refletir, a gente tem que perguntar a Deus, Deus, o que o Senhor quer dizer? Às vezes a gente só está lendo. Às vezes a gente não está querendo aprender. Primeira coisa, eu vou ler um livro. Por que eu vou ler o livro? Quem é o autor do livro? O porquê que o autor escreveu esse livro? Então eu quero entender o que ele estava pensando quando ele escreveu o livro. O que esse livro pode me acrescentar? Às vezes você lê um livro inteiro para você pegar uma frase e guardar para o resto da vida. Você pode ler a Bíblia inteira. Numa vida não dá para cumprir ela toda. Mas dá para passar pela vida aprendendo a cada dia mais. Então é assim que nós devemos olhar para a palavra. O que o Senhor quer dizer para a gente? Em que área eu preciso ser despertado? Eu já preguei o mesmo texto várias vezes, com várias interpretações. Irmãos, cada palavra, ela te leva em vários livros da Bíblia, entendendo que são 66 livros, que testifica de tudo que está dentro. Agora, como que nós vamos achar essa testificação? Se nós estivermos buscando verdadeiramente obedecer a Deus. Se a intenção é obediência ao Senhor, se a intenção nossa é se colocar na posição, em gesto de humilhação, iremos aprender cada vez mais. E não nos tornaremos grandes, nos tornaremos humildes. Quanto maior conhecimento se tem, mais humilde se torna. A Bíblia traz resposta para todas as situações de nossas vidas. Todas. A única coisa que eu vi, que eu tenho estudado, que transformou preso, não foi faculdade, não foi psicólogo, foi Jesus. A palavra. Conheço irmãos que hoje sentam comigo, que outrora estava no tráfico, estava em muitas coisas erradas, e hoje é totalmente diferente. E ele fala de Jesus
Como se tivesse tomado café da manhã na mesa com ele. Ele entendeu. Agora, o que nós estamos buscando? Às vezes, a gente passa um tempo na igreja, porque é só um tempo, a vida é só um tempinho. Passamos um tempinho na igreja e achamos que sabemos de tudo. Não queremos mais nos humilhar. Chegou até uma certa altura, acha que é melhor que os outros, até descobrir que o outro que está vindo é maior e conhece mais do que a gente. Ninguém, irmãos, é bom o suficiente nessa terra. Sempre tem alguém melhor. Sempre tem, o tempo está passando. Agora, nós estamos nos humilhando? É que humilhação para muitos é algo, eu vou me expor, Não é isso. Não é esse tipo de humilhação que nós estamos falando. Não é pisar no outro. É reconhecer o seu lugar. Será que a gente reconhece o nosso lugar? Tem muita gente que não está reconhecendo qual que é o seu lugar. Vou lhe dar um exemplo. Quando chega na igreja, na frente de crente, é crente. Quando chega lá fora, na frente das pessoas que não estão buscando ao Senhor, se acha doutor. Sabe o tanto de gente... Eu trabalho em funilaria, então assim, a minha aparência é bem discreta. Vou lhe dar um exemplo. Eu fui fazer uma van de um rapaz, e eu olhei a foto dele, né? Tem gente que põe tudo no perfil, né? Tem status, gosta de mostrar a vida para os outros, né? Mostra a conta bancária. 0, 0, 0, 0, 0. Olha aí! Vai no restaurante, tá lá fora, tá lá. Eu vi um monte de foto lá. Falei, eles são da igreja. Falei, glória a Deus, vou atender um cliente da igreja. Atendeu o cliente, a mulher parou, começou a xingar tudo quanto é nome. Se passasse um passarinho na frente dela, ele ia cair. Eu fiquei olhando e falei, não, Jesus, não é comigo isso não. Eu falei, não. Aí essa mulher começou a falar um monte pra mim, irmãos. Aí ela falou, falei, mas... Aí eu olhei pro marido dela e falei assim, eu não pus onde o senhor mandou? O senhor mandou fazer assim? Ele, mas falei... Aí ele, não, mas calma aí, levou a mulher pro carro, falou, vamos lá. Falei, não, tudo bem, meu coração assim, manda eles embora. A minha mente falando, rapaz. Aí eu falei, não, vou pirraçar também. Falei, vou pirraçar. Falei, eu quero receber meu serviço, você não vai levar a van, não. Ele, não, mas não sei o que. Falei, vai não, filho. Falei, eu arranco de novo, perco o dia inteiro, mas só sai daqui quando você me pagar. Levei pro barracão, tirei tudo. Aí tô eu lá de baixo. Falei, você tem que ter calma, moço. Eu falei, Eu falei, eu não aguentei. Eu fui perguntar. Eu falei, vou perguntar. Falei, vocês são da igreja? Ele falou, mas Ela é pastora. A mulher de Deus. Falei, Falou, Falei, que legal. Falei, crente, pode ficar naquela xingação toda lá fora? Ele falou, não, você tem que entender. Eu tenho que entender? Falei, é sério isso? Eu tenho que entender? Ele falou, rapaz, nós temos que entender que é um momento. Rapaz, é um momento. Então tem um momento que a gente pode chutar o balde, a gente pode fazer o que a gente quiser. Tem um momento na vida que você pode. Meu Deus, misericórdia. Aí eu falei para ele assim, vocês são crentes, esse é o exemplo que vocês dão aqui fora? Ele olhou para mim e ele disse assim para mim, não, moço. Aí ele olhou bem para mim, ficou olhando assim, ele parou, sabe? Aí ficou, você é crente, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, não é pastor não, né? Eu falei, sou. Por isso que tem problema nas igrejas. Não, mas falei, não tem que entender nada, moço. Servir a Deus é escolha. Se humilhar na presença de Deus é escolha.
A gente escolhe, Deus não está obrigando ninguém a servir Ele. Alguém está com uma corda amarrada aí no pé? Alguém está com alguma corrente amarrada e Deus dizendo, você é obrigado a me servir? Quando Jesus disse para Pedro, quer ir embora, Pedro? Ele está dizendo, não estou prendendo ninguém aqui. O reino é para quem quer. A gente tem que querer ir para o reino. É uma escolha que tem que estar dentro da gente. O centurião, ele escolheu, sendo um homem de autoridade, na frente de todo mundo, chegar e dizer, Senhor, Tu é digno. O Senhor é grande, eu não. Eu tenho autoridade aqui, Senhor, mas a Tua autoridade eu não tenho. Diante do Senhor eu me humilho, eu me prostro diante da Tua presença. Eu preciso. Jesus, ele se comove com as palavras daquele homem de tal maneira que o Senhor, ele vai se prontificar para ele. Não, não, não. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, não é lugar para o Senhor a minha casa. Jesus fica admirado com ele. Jesus fica tão admirado com ele. Olha o que o texto vai nos dizer agora. E maravilhou-se, verso 10, Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Tanta. O que ele expressou foi muita fé, convicção, certeza absoluta. A certeza que muitas das vezes falta para aqueles que já estão nas igrejas. Porque não tem. Hoje você vê um crente, amanhã ele não sabe mais o que ele está fazendo. Aonde ele se perdeu? Eu entendo que a igreja é um lugar muito difícil. Mas em quem nós devemos nos firmar? A primeira lição que eu aprendi quando eu fui convertido, eu fui no monte certa feita, aí Deus levanta uma profeta no meio daquele monte e diz assim, olha, assim diz o Senhor para ti, não olha nem para a esquerda nem para a direita, não olha para o homem. Se tu olhar para o homem, tu cai. Olha para Jesus. Irmãos, eu ouvi minha mulher dizer para mim, o que nós estamos fazendo dentro da igreja? Sabe o que é você olhar para a pessoa que está do teu lado e ela perguntar, o que nós estamos fazendo lá? Ela olhou para mim, em outras palavras, o que você está fazendo? Sabe por quê? De ver os próprios irmãos amontoando para matar. Sabe qual foi minha resposta? Estou servindo ele. Não estou preocupado se querem me derrubar ou não. Não estou preocupado se vão me defamar ou não. Eu estou servindo ele. Enquanto eu estiver com ele, está tudo certo. Glória a Jesus. A gente tem que entender a Bíblia. A gente tem que passar a praticar a verdade. Sabe por que existe problema nas igrejas? A falta da verdade. A falta da verdade, irmãos. Vou te falar, quem que entra quando falta a verdade? Entra aquele chamado fofoca. Quando falta a verdade, chega aquele chamado mentira. Quando falta a verdade, outras coisas vão entrando no lugar. Irmãos, devemos estar cientes. Quantas pessoas entram na igreja? Vai louvar, vai ser obrigado com os irmãos. A Bíblia orienta para a gente nem ofertar. Quantos pregadores ouvimos? Dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Quem disse que Deus recebe glória de qualquer jeito, da boca para fora? O Senhor, ele só recebe aquilo que é verdadeiro. Ageu, ele é dono da prata e do ouro. Tem muita gente que acha que pode comprar dentro da igreja. O reino não está à venda. Aleluia. Irmãos, nós temos que entender que se nós não tiver essa convicção, se nós não tiver certeza da vida eterna, a certeza de seguir a Cristo, a gente para no caminho.
O porquê que a gente busca o Senhor. A nossa fé, às vezes, ela está igual a montanha-russa. Um dia ela está lá em cima, outro dia ela começa a descer no carrinho e parece que vai sair do trilho. Só que é assim mesmo, é alto e baixo. O importante é não sair do trilho. Aleluia. Irmãos, eu era muito lembrado onde eu congregava. Sabe por quê? Porque eu era o cara que falava. Então, quando eu não ia, era ibope. Ele não veio por quê? O povo sabia que eu não tinha ido. Porque eu falava. Então, um dia que eu não ia, todo mundo comentava. Ele não veio. Ou aproveitava, né? É verdade. Irmãos, a gente tem que estar atento. Para nossa fé não estar firmada em homem. A gente tem que estar atento para nossa fé não estar firmada em coisas materiais. Jesus. Tem um monte de gente que acha que serve a Jesus. É nada, filho. Serve o prédio onde está. A igreja é isso. Chegaram para Jesus e foram falar do tempo da construção. Ele falou, ixi, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. Em outras palavras, não dou valor nisso. O Senhor não habita em templo feito por mãos de homens. Nós somos o templo. Somos nós. Agora, como que o Senhor está em nós se a casa está suja? Como que o Senhor habita em nós se não tem ninguém para dizer sobre o pecado? Você já notou que todo mundo quer ser profeta? Todo mundo quer ser usado na mão de Deus. Mas levar uma vida honesta? Irmãos, não precisa pregar bonito. Precisa não. Jesus não veio bonito. A Bíblia diz. Não havia beleza nenhuma nele. Era como terra seca. Experimentado nos trabalhos. Outra coisa, Jesus falou bonito? Não, a gente se esforça para falar umas palavras bonitas, mas por que o povo corria dele? Se Jesus vier hoje pregar nas igrejas, eu quero ver, não vou nem falar da igreja, eu quero ver quantos pastores ficam no altar. Eu quero ver quantos fica. Primeiro porque na hora que entrar já, né, só misericórdia. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que o povo está cego. Não sabe mais o que é fé. Ah, eu tenho fé. Eu sei que muitos têm fé para comprar carro, para comprar casa, tem fé para trocar o guarda-roupa, tem fé para muita coisa, mas fé para ir para o céu? Porque a fé que está sendo gerada hoje é a fé das coisas materiais, não das coisas espirituais. Eu vou lhe dar um exemplo. Quantos têm feito campanha para receber o Espírito Santo? Quantos têm se humilhado nas madrugadas? A fé do ser humano, às vezes, ela é estimulada pelo Espírito Santo. Aí você diz assim, como? Quando alguém da tua família que você ama muito cai enfermo. Aí aprende. Aí começa a descer com o joelho na oração. Aí começa a fazer campanha, começa a ir para as igrejas. E começa a orar. Essa é a fé que a Bíblia está dizendo. Orar porque alguém está doente, alguém precisa ser curado. Aí vem como centurião, tem alguém lá, o Senhor pode. Sabe o que ele diz? Eu quero ir lá. Só que para isso a gente tem que se humilhar. Qual foi a humilhação de Jesus? Não foi a cruz, foi obedecer. Irmãos, pensa quão difícil é você ter autoridade e um borra-botas vir falar algo contigo, dar um tapa no você e você virar e ir embora para o outro lado, sabendo que você faz assim e estoura todinho. Eu olhava para a Bíblia e falava assim, Jesus, o Senhor dá-se uma palavra, ele caia morto, por que não matou? Eu penso assim, irmão, porque ele é Jesus, por isso que ele é exemplo. Por que muita gente não tem coisas extraordinárias? Porque pisa nos outros. Quer conhecer alguém? Dá dinheiro, dá cargo, você vai saber quem a pessoa é. Irmãos,
Na dificuldade, todo mundo quer sair, todo mundo é bonzinho. Não se vê a pessoa quando ele chega, não quer dizer nada, é todo mundo igual, irmão. 3 dias sem tomar banho, todo mundo fede. Ou tem alguém aqui que não fede? Todo mundo fede. Morreu, entrou no caixão, vai feder também. Agora, separa ele, casa boa, roupa boa, carro bom. Separa ele com dinheiro, aí você vai ver quem a pessoa é. Sabe quem Jesus é? Todo-poderoso, dono de tudo. Foi o mais humilde na terra. Não se gabou de nada. Não tirou vantagem de nada. Não humilhou ninguém. Mas nos deu a oportunidade. Oportunidade de olhar e aprender. E nós estamos pegando isso. Estamos pegando? Estamos aprendendo? Irmãos, eu fui para o monte certa feita e eu vi um jovem gritando. E ele gritava, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E eu parei de longe, fiquei olhando, assim, eu comecei a rir. Aí olharam para mim e não entenderam. Eu falei, aí ó, mas Deus é tão maravilhoso. Eu falei, ó, tá vendo? É exibido. Mas por quê? Eu falei, aquele da glória, ele pula, fala aleluia, fala um monte de coisa. Na igreja, senta no banco, não abre a boca. Ah, mas como que você sabe? Congrega na igreja onde eu sou pastor e ele não sabe. Eu estava lá, ele não estava me vendo. Aqui é uma firula danada. Lá, nem lê a Bíblia, ele abre para ler. Sabe o tanto de gente que tem desse jeito? Eu sou, faço e aconteço, mas na igreja onde congrega, todo mundo da igreja sabe. Irmãos, a geração de hoje, geração que tampa o sol com a peneira, é pior ainda. Porque quando queima por inteiro, você pode dizer é moreno. Não é assim? Agora, quando põe a peneira, alguém diz está tentando se esconder. É desse jeito que acontece. Irmãos, eu quero que você note algumas coisas. Jesus, ele está maravilhado pelo que ele ouviu. E ele diz que a fé daquele homem é muito grande, a fé do centurião. Hoje, se Jesus olhar para você, como está a tua fé? Qual é a tua fé hoje? Já desistiu de alguma coisa? Vou te colocar outro ponto antes de entrar em outro texto. A minha vida era assim. Eu começava, parava. Um dia eu parei, olhei e falei, eu não consigo terminar nada. Aí eu falei, mas tá errado, eu não termino nada, fica tudo pela metade. Aí fui convertido, fui para a igreja e comecei a praticar a palavra. Aí sabe, eu não tenho muitos projetos hoje. Porque quando eu começo um até terminar, demora muito, porque eu fico focado só numa coisa agora. Sabe, eu espero. Quando eu pego, eu faço. Eu comecei a ver que eu faço mais coisas hoje do que antigamente. Você sabe por quê? O tempo é como um respirar. É rápido demais. E ele passa e você nem percebe. E tem pessoas frustradas porque está a vida inteira tentando terminar uma casa e não consegue. Está a vida inteira querendo comprar um carro e não chegou o dia. Um dia eu não estava na igreja. Uma vizinha fez uma presepada. A gente, quando não conhece a palavra, é difícil. E ela começou a me denunciar tudo quanto é jeito. Eu tinha uns 3 caminhões e vieram, e enfim. A polícia veio, a guarda municipal veio, a prefeitura veio. E não tinha nada, tudo documentado certinho. Até de dengue falaram que eu era criador desse mosquito. Não dá dinheiro nenhum, ia criar mosquito pra quê? Mas foram lá, enfim. Onde eu saí na rua, eu gritei e falei, pra que ser crente desse jeito? Faz anos que eu te vejo, tu não tem nada, não sai do nada, não acontece nada. Tudo que você fala que você quer ter, você não tem. Que Deus que você serve?
E atrapalha a vida dos outros ainda que está trabalhando. Porque tem gente que está na igreja, mas só serve para atrapalhar quem não está. E acha que quem está lá fora não está vendo. Porque tem muita gente que não quer vir para a igreja. Por causa do testemunho de quem está na igreja, que era para ser crente, mas não é. Aí eu vim para o Senhor, depois de anos eu fui entender. Eu falei, Jesus, obrigado pela vida daquela mulher. Aí você vai dizer assim, o porquê? Eu falei, Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu entendi. Foi por causa de todas aquelas denúncias que eu saí de lá. Foi necessário, Senhor, o inimigo bater na minha porta para me despertar e olhar para o Senhor e falar, me ajuda. E eu olhei para o Senhor e comecei a caminhar. E um dia eu parei e eu falei assim, eu vou bater na porta dela para agradecer. Real, pensei mesmo. Falei, olha, vim aqui para te agradecer por tudo de bom que você me fez. Mas fez o que? Você sabe o que eu tenho hoje? Porque um dia o teu desejo era eu não ter nada. Você sabe aonde eu cheguei? Porque um dia você achou que eu não chegaria em lugar nenhum. E você foi o instrumento usado. Porque tem gente que acha que o outro, ele vem. A Bíblia diz que na casa tem vaso para desonra. Por isso que o evangelho ele é uma escolha. Agora nós temos que entender que vaso nós queremos ser na presença dele. Não, mas ninguém prega isso. Porque quando a gente lê o texto, está lá em Coríntios. A gente pode ser de vaso de honra de exclusivo uso na mão do Senhor. Esse centurião, irmãos, em outras palavras, é um tapa na cara para todos que estão do lado de Jesus. Nunca vi tanta fé em Israel. Poxa, e os irmãos que estão do lado dele? E os apóstolos? O cara chega de fora. Nunca vi tanta fé. Ou seja, vocês não têm, né? Você acha que foi simples o que eles ouviram? O discípulo andando atrás vem e faz um comentário sobre o reino para trás de mim, Satanás. Você acha que aquilo que Jesus estava dizendo para eles eram palavras doces? Não. Não era. Porque muitas das vezes está andando junto, está dentro da igreja, mas não acredita. Não. Eu tenho algo que eu sempre digo para os irmãos, principalmente para os obreiros dessa igreja, é o seguinte: eu tenho fé que você tem fé, mas você não tem fé que você tem fé. Você não entendeu, né? Vou repetir. Eu tenho fé que você, mas você não tem, que você tem. Então o que você está fazendo? Para onde está olhando? Quem está seguindo? Aleluia. Nós devemos estar atentos. O pastor me diz algo assim uma vez: vai para onde com esses meninos? Não tinha obreiro, não tinha irmão, não tinha pastor que queria andar nas visitas. Falou, vamos para a visita. E se cai um demoniado? Vai passar vergonha, vai bater nesses meninos. Deus que mandou, protege, não deixa tocar. Aleluia. Eu andava no ministério com jovens. Sabe o que era interessante? Não tocava neles. As igrejas enchiam. Pessoas curadas de câncer, demônios saindo, jovens, que ninguém dava nada, mas eu tinha fé que eles tinham. Eu enxergava o que os pastores não. Eu não era pastor. Não tem nada a ver com cargo, não tem nada a ver com posição, porque o centurião ele se coloca numa posição que o importante não é quem eu sou, mas o importante é quem o Senhor é. Quando a gente entende quem Ele é, anula você. Quando você entender quem Ele é, está anulado o teu cargo, porque Ele está acima. E quando Ele vem, todo mundo é igual. Irmãos, todo mundo do lado. Será que estava crendo? Ou será que aqueles crentes assim, não, lançou a palavra, eu quero ver se vai acontecer? Aí não está crendo, né?
Irmãos, livro de Marcos 9:23. As horas passam muito rápido. Diz assim: e Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Nesse texto, Jesus está falando com o pai do menino que tem problemas espirituais. Está se jogando na água, no fogo, os discípulos vêm e não conseguem expulsar. Aí Jesus vem ao encontro dos discípulos. E quando o Senhor vem, o pai do menino, resumindo, vem até Jesus e diz: você pode me ajudar? Jesus ele pergunta: você pode crer? Tem um monte de gente que achando que é varinha de condão. Tem gente que chega, ele pisa o pé na porta da igreja, Deus brada no altar. Está curando, está libertando. Sabe por quê? O culto não começou quando ele entrou para dentro. O culto começou na casa quando ele diz: eu estou indo e o Senhor vai me curar. Eu estou indo e o Senhor vai me libertar. Eu estou indo e essa enfermidade não vai voltar comigo. Ele já saiu de lá, irmãos, com o oval do céu na vida dele. Ele saiu pronto para receber. Ele só veio buscar. Ele não chegou com dúvida. Porque Jesus está dizendo: eu quero fazer. Eu quero curar. Tu podes crer? Tudo é possível. Aquele que crê, não existe um impossível. Mas você crê? Aleluia. Irmãos, a fé para as coisas naturais, materiais, ela gera até imagem na nossa mente. Quem nunca olhou, imaginou montando num carrão? Hã? Ô fé, hein? Quantos olhou, imaginou, estendendo a mão dizendo: levanta e anda. Dá para contar nos dedos. Irmãos, nós olhamos e nós vemos a luta que estava acontecendo ali naquele dia. O desespero de um pai vendo um filho a vida inteira. Ele não tinha fé, ele não acreditava mais. Tem um monte de gente que não acredita. Aí o outro fala: ó, chama fulano, chama Bertano. Você pode chamar quem for, ele não acredita. Como que Jesus faz algo se você não quer? Existe um princípio, eu vou te dizer: o único que invade tua privacidade, tua casa, teu sentimento, teu corpo é o diabo. É o único. Jesus não faz isso. Ah, mas eu quero muito. Quando um crente ora, o Espírito Santo prepara o outro. E às vezes a preparação ela pode levar muito tempo. Mas um dia chega. Deus é dono da vida. E se Ele recebe um pedido, então Ele mantém em vida. Tem um monte de gente que está no hospital lá, ó, e os médicos dizem: vai morrer, não morre. O outro está lá no tráfico, alguém diz: vai morrer, chega no dia, não morre. Fala: mas não morre de jeito nenhum essa coisa ruim. Quem nunca disse isso? Coisa ruim não morre. A pergunta é: Deus, o Senhor tem algum plano, tem algum crente orando por essa coisa ruim? Porque enquanto tem um na presença clamando e pedindo, Ele é Deus de misericórdia. Ele não curou o servo porque era obediente, Ele curou pela fé pela humilhação Tem muita gente que entra na igreja e não é curado também porque Deus usou de misericórdia com ele. É porque Deus é na tua vida e o Senhor queria testificar que está contigo. Coisas acontecerão porque o Senhor Ele mostra que Ele é contigo através de sinais. Louvado seja Deus. Por isso que alguém diz: mas foi liberto, foi curado e não quer nada com Jesus, porque o negócio não era com ele. O negócio é contigo. Agora, você dá valor? Tem muita gente, irmãos,
Vou dar um exemplo, você vai entender. Alguém já disse para você, me ajuda em oração, você orou um dia e esqueceu? Já? Quanta gente que está esquecida que ninguém mais ora. Parece que só tem valor quem está aqui em cima. Irmãos, a gente tem que estar mais atento. A gente tem que estar atento. O menino que estava na água, no fogo, quando você olha os textos, há um compêndio, você vai entender que Jesus não veio por causa do menino. Ele veio por causa dos discípulos. A multidão está apertando. Quando a multidão está apertando, Jesus vem. O pai vem e entra no meio. A conversa é com o pai. O filho está lá com problema. Mas na fé que o pai tem. Por quê? Jesus faz para aquele homem. Mas o sentimento dele, a restauração dentro dele, o equilíbrio que ele está buscando na vida dele, a paz que ele está pedindo. Porque a tormenta do outro também era a tormenta dele. O problema do outro também era o problema dele. Entenda que os dois estão no mesmo sentimento, pedindo a mesma coisa a Jesus. Ele está sofrendo. Ele, não é ele. Mas tem gente que só vem para Jesus porque eu quero, eu preciso. Não entendeu ainda. A gente tem o que a gente merece, a gente colhe o que a gente planta. Mas quando a gente chega, a gente tem que desejar para o outro. A situação do outro é pior. Olhe para o outro, deseje para ele. E você verá o sobrenatural acontecendo, mas através da tua vida. Aí nós vemos a diferença. Porque quando o agir do Senhor vem, coisas tremendas acontecem na nossa vida. Por quê? Vai restaurando a nossa fé. Vai aumentando a nossa fé. Cada vez mais. Aleluia. Irmãos, Mateus 13, ele vai falar sobre a parábola do joio. A parábola que o Senhor fala, Mateus 13, 24, do joio e do trigo. Vou ler brevemente para os irmãos. Propôs outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que saiu a semear boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Por que tem então? Porque a Bíblia fala que diz que tem vaso para... Mas eu vos digo, muito virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. No texto que nós estamos em Mateus 8. O verso 12, fique aí no 13. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Aleluia! Ali haverá pranto e ranger de dente. Agora, continuamos. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no celeiro. Preste atenção que Jesus não está narrando um fato, ele está usando uma parábola. Quando nós
Ouvimos aqui em Mateus 8, no verso 12, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. O que quer dizer? Muitos que estão dentro da igreja vai ser lançado fora. Não, pastor, não, misericórdia, mas eu estou na igreja. De que jeito? Não, mas eu vou. De que jeito? Fazer o quê? Servir a quem? Olhar para quem? Irmãos, na parábola que Jesus ilustrou para eles, quando ele propôs dizendo, o reino do céu é semelhante ao homem, aleluia, mas dormindo os homens, tem gente dentro da igreja, e não vê quando o inimigo vem. Para todo mundo é uma benção, chegou mais alguém. Eu sempre pergunto para Jesus, quem chegou? Por que na ceia aqui, quando vem, a gente põe a mão e fala, Jesus, tiver alguma coisa com o diabo, joga por terra. Irmãos, às vezes a gente está indo para a igreja inteira está dormindo. A gente pode vir do jeito que tiver, irmãos, mas não pode permanecer do jeito que a gente quer. Eu já ouvi muita gente dizer assim, você é ruim, você é duro. Passou mesmo. Pode chamar de ruim, não muda quem eu sou. Pode falar que não muda quem eu sou, não paga minhas contas, não paga água, não paga luz. Nunca deu uma mamadeira para os meus filhos. Por que eu tenho que bajular alguém? E outra. Está escrito Lidiane aqui dentro. Criança só tem 3. Sabe o que é filho? Cresce, cria asa. Aqui não, aqui até morrer. Mas até morreu, acabou também. Não é para a vida inteira não, filho. Só até morrer. Depois que morre, tem vida. Tem? Aí vai ser o quê? Irmão. Estão confundindo, estão errando as coisas. Muita gente dormindo. O inimigo vem, põe no meio. Não adianta chegar. Chegou um missionário, estava lá na outra igreja, chegou a ver de longe um broche escrito missionário. Eu olhei e falei, rapaz, que broche bonito. A carne olhou, eu falei, rapaz, o homem imponente e alto, qualquer um perto de mim é grande, né? Mas alto, um homem alto, forte, chegou, olhei para aquele brochão, falei, rapaz, falei, olha, chegaram a dar medo assim. Os irmãos aqui vão lembrar dele. Eu vim de fora, sou missionário, eu estou com a missionária tal, não sei o que, gostei muito da palavra, não sei o que, nós queremos congregar aqui. Eu falei, não é assim não, varão. Aqui não, filho. Primeiro, não é assim, eu vou chegando, vou congregando, não, nem te conheço. Não, pastor, mas a igreja é para todos. Quem disse? Quem disse? Igreja é para quem quer mudar de caminho, não é para todo mundo não, porque tem um monte que não quer não, filho. Quer bagunçar lá fora e bagunçar aqui dentro, aqui não é lugar para isso não. Não, mas eu venho, o senhor trouxe carta? Não trouxe. Dá o número do seu pastor. Não, mas é que eu falei, espera acabar o culto. Sentamos, é minha sogra, que é minha esposa. Um homem de 50 anos com uma menina de 18. Olhei bem para ele, olhei bem para a jovem. Falei assim, tem coisa errada. Aí veio a sogra, começamos a conversar, tudo tal. Ele contando uma história linda e maravilhosa. Até que eu fechei o olho, eu comecei, Jesus, quem é ele? O que ele quer? Aí eu olhei para o lado, o Senhor me deu uma visão, eu vi a mulher encostada assim no muro, assim. Eu olhei para ela, falei assim, posso fazer uma pergunta para a senhora? Aí a senhora me pergunta, por que eu estou te perguntando, tá? Ela, tá bom, que eu falei, a senhora fuma? Ela, por que você está me perguntando? Eu falei, já que a senhora perguntou, porque Deus acabou de mostrar a senhora com um cigarrão na boca, fumando, pensando na vida. Ela baixou a cabeça assim, olhou para o lado, ele baixou a cabeça e não voltou mais na igreja.
Tem um monte de gente querendo se esconder. Não tem problema se é traficante, não tem problema se é prostituta, não tem problema se está saindo da magia, não tem problema o que fez lá fora, mas desde que entre queira mudar. Aí não tem problema, mas querer trazer o que está lá fora aqui para dentro, aí arrumou o problema. Aí, irmãos, nós devemos entender algo, mas estavam dormindo, diz o texto, não é isso? Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O que ele fez? Vamos lá, pega o bode, pinta o pelo de branco, quebra o rabo dele, porque o rabo do bode é para cima, né? Quebra o rabo, deixa o rabo para fora, para baixo. Aí vem com o rabinho murcho igual a ovelha, entra no meio do rebanho. Só tem um problema, o negócio aqui é água. Sabe qual é o problema da água? Lava. Sabe o que a Bíblia diz? Recebe veste nova na hora de trocar a lã. Porque a ovelha que é a ovelha um dia é tosquiada, irmão. Ovelha que é a ovelha um dia fala assim, eu preciso estar junto do rebanho. Sabe por quê? Porque o pastor arrancou a lã e vai passar frio se não ficar junto. Aí vem, sabe o que acontece na hora que passa e nasce de novo o pelo? É bode. Não dá para esconder. Dá não. Não é assim? Mas preste atenção. Aleluia. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Ele cresce junto. Ele louva junto. Evangeliza junto. Faz tudo junto. Aleluia. Presta atenção, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, porque tem então, verso 27, mas no 25, tem irmãos dentro da igreja, mas no verso 27, tem irmão dentro da igreja. Na igreja tem gente que dorme, tem gente que ora. Diga assim, ainda tem gente que ora. E quando ora, Jesus mostra. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não há nada oculto escondido a qual não venha a ser revelado. Quando a intenção é tua alma, meu filho, tu pode pôr o que você quiser por cima dessa carne, mas lá dentro ele conhece. Jesus sabe. Irmãos, preste atenção. O 28, ele lhes diz, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres pois que vamos arrancá-lo? Ah, irmão, quantas vezes eu já orei, Jesus, se eu quero... Tem uns irmãos aqui que já foi pro monte, tem um irmão aqui que é especialista, faz anos que ele vai comigo, irmão, vamos lá que tem um BO para nós resolver. Qual é o BO? Vou te falar lá, te falo o nome. Um dia eu cheguei um problema dentro da igreja, 2 irmãos, uma mulher e um homem. Chegamos lá no monte e falou, tu ora pro nome tal e tu ora pro nome tal. Mas por quê? Porque eu tenho fé que você tem fé. Eu sei com quem eu estou andando, eu sei quem eu estou chamando para orar hoje. Entrou meia-noite, meia-noite e 1, meia-noite e meia, 1h da manhã, e nós orando. Ei, eu vejo essa irmã assim, Deus me mostra certinho. Eu falei, eita, é Deus na causa agora. Irmão, assim diz o Senhor. Eu falei, pode falar, Senhor, que eu pego quando eu chegar na igreja. Aí veio o varão, aí o irmão vai e fala a vida do varão, tudinho tá acontecendo. Eles não sabiam quem era. Eita glória. Eu chegava na igreja, isso é de Deus, você vai ver, mamãe, eu quebrava assim, que sem dó. Mas pastor, cuidado com o joio. Você sabe o que é? Senhor, tu pôs coisa boa lá. O que é isso que está nascendo? Às vezes, irmãos, a gente está naquele evangelho do coitadinho, evangelho do dó, até a tua família ser prejudicada, até você sair da igreja por causa de alguém que não quer servir a Deus. Você que serve a Deus de verdade, que busca em sinceridade as coisas na presença de Deus,
E muitos saíram da igreja por causa de pessoas que não querem nada com Deus. Estão lá para atrapalhar, são joio dentro da igreja. E ninguém quer tocar nesse assunto, ninguém quer falar isso, porque vai mudar. Não, o texto está dizendo que ele não vai mudar. Ele não sofrerá mudança. Ele está ali por quê? Porque se arrancar, muitos estão dormindo e vai falar, olha lá o que o pastor fez, olha lá o que fizeram. E sabe como que a gente trata isso? Senhor, põe tua mão. A gente observa. É observando. Aí vem muitos e diz, tudo para você, vamos orar. Vamos. Bom, já escutei tanto, já sei. Vamos orar. Irmão, vamos orar porque ele está vendo. Ele está vendo. Irmãos, o que eu quero dizer para os meus irmãos, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. São esses que estão dentro da casa, que não vai permanecer. Por isso a nossa fé não deve estar firmada em homens. Não firme a tua fé no pastor, por mais usado que ele seja, por mais conhecimento bíblico que ele esteja, firme em Jesus. Hoje pode ser um exemplo, amanhã pode cometer algo errado, e pode ser uma decepção para você. Muitas pessoas olham para mim como um exemplo, irmãos, isso é bom, maravilhoso. Enquanto eu estiver certo, anda junto. O dia que eu estiver errado, ora para Jesus ajudar. Aleluia. Mas como que você vai me ajudar se você não olha para Jesus? O meu dever é abrir os olhos das pessoas. Um pastor sábio é aquele que edifica a igreja na verdade. Porque se acontecer algo com ele, nunca vão matar o pastor. Porque tem um monte de pastor abandonado aí que foram homens de Deus, homens usados tremendamente na mão de Deus, e quando cometeu um erro foi sacrificado dentro da igreja. Uma igreja que diz que serve a Deus, mas matou aquela pessoa. Porque muitos esqueceram da maneira que chegaram na igreja e quantas vezes aquele pastor orou. Eu ouço falar de pastor, eu chamo os pastores aqui, a gente vai para o monte orar em prol daquelas vidas. Porque não é o cargo, é a alma. O inimigo, ele é sedento para derrubar cada um de nós. E se nós estivermos dormindo, ele vem no nosso meio. Ele semeia no nosso coração. Ele entra na tua casa, ele coloca intriga no meio do casamento. Ele coloca problema na tua área financeira. No meio dos teus irmãos, ele coloca a maior confusão. Jesus. E você já notou que as maiores brigas, às vezes uma palavra, um abraço, acaba tudo. Aí você para e fala assim, por que eu estava brigando? Por que daquilo tudo? Quem fez aquilo? Devemos estar atentos, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado. Se a postura de uma igreja for dizer a verdade, o joio não encosta, o bode não fica. Você sabe por quê? Porque quando dentro de uma igreja tem união, tem um negócio que acontece com as ovelhas, elas ficam se esfregando. Irmãos, quando junta tudo numa prisca, vai uma esfrega na outra, sabe o que acontece? Você fala assim, rapaz, mas faz 10 anos que eu vejo essa ovelha limpa, pô, já está suja? Aí o que o pastor vai fazer? Vai caçar sujeira. Onde é que está a sujeira? Sabe o que é? É quando a gente conhece os irmãos, aí os irmãos chegam na igreja com um pensamento diferente. Alguém fala para mim, eu vou para a igreja tal. Eu falo assim, eu só quero saber a igreja que você vai. Ah, pastor, mas por quê? Porque quando você chegar com um costume diferente, eu sei o que você comeu lá fora. Por quê? Sai limpo e volta? Ah, mas por que o senhor tem alguma coisa a ver com isso? Porque quem vai ter que limpar? Quem vai ter que olhar para tua cara brabo? Quem vai ter que olhar para você reclamando? Quem vai ter que aguentar você dizendo, eu não quero mais, eu não vou mais? Meu Deus. Irmão, é o pastor. Jesus. Tá ali o diácono Renan, quantas vezes ele ligou para alguém no culto de ensinamento? Não vem. Ah, mas que cara chato que fica ligando isso, cai doente. A igreja não veio me ver, porque o cara chato não ligou. Às vezes a gente não dá valor. A verdade, ela é uma só, irmãos. Cada um de nós, se a gente não procurar estar junto, irmãos, fica difícil. Se todo mundo se une, sujou, veio, manchou a veste de alguém, da onde veio? Aí a questão é, vamos orar. Oramos, pedimos ao Senhor.
Dá tempo de mudar a veste? Dá tempo de transformar aquela vida? Irmãos, é algo maravilhoso. Um milagre acontece. A libertação acontece. Sabe qual é a maior libertação? Está lá em João 8,31. E os judeus que nele creram e guardaram a sua palavra, verdadeiramente são discípulos de Jesus. E conhecereis, e a verdade, a maior libertação é a palavra. A maior libertação não é tirar demônio, não é tirar enfermidade, nós vai morrer, filho. Pode curar hoje, pode escapar do hospital amanhã, mas vai morrer, não escapa do caixão. E vai para onde? E vamos fazer o quê? Tem um monte de gente que diz assim, eu não quero servir a Jesus, eu não quero ir para a igreja, como se fosse um lugar ruim, como se Jesus estivesse obrigando. Jesus não obriga ninguém, não. Irmãos, Jesus disse isso. Vai chegar um dia que a igreja ela vai ser separada. Eu olho as pessoas de outros ministérios e falei, é 50%. Eu falo, o que é 50%? 50 vai, 50 fica. O quê? É, metade. O quê? Metade que acredita e metade que não acredita. Não tem nada a ver com a placa. Tem a ver com quem guarda a palavra. Quem guarda a palavra, quem aprendeu a palavra vai pro reino. Quem não aprendeu a palavra, a igreja... Fala para mim a igreja que sobe. Fala onde está escrito o nome. Fala aí. Agora eu te digo, o povo que sobe é diferente. O povo que sobe, o povo de Deus, o rebanho de Jesus, é diferente. Irmãos, ele é pastor. Ele conhece. Não adianta a gente enganar nós mesmos. Eu vou dizer algo que ninguém quer falar. Que todo mundo acha o seguinte, não, vem para a igreja, trata na igreja. Não, irmãos, não venha para a igreja sem propósito. Não venha para a igreja sem olhar para Cristo. Não, mas a palavra vai mudar. Quando você quer a mudança. Quando nós queremos, tudo é possível. Aí eu te digo, parece ser impossível, mas Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Aí mudou a história, sabe por quê? A impossibilidade humana, a impossibilidade dos fatos, a impossibilidade da minha vida financeira, da minha vida espiritual, não é nada perto daquilo que Jesus pode fazer. Devemos olhar para o Senhor e crer. Hoje pode não estar do jeito que a gente espera, mas vai ficar. É fé. Agora, não é esperar as coisas materiais, as coisas decorrentes do dia a dia. Espere nas coisas que são concernentes a Deus, a Jesus. Por quê? Para a gente poder chegar naquele dia, irmãos, e não ser joio. E não ser joio. Chegar naquele dia, irmãos, e ter a fé que o centurião teve. Não quer dizer sobre igreja A ou igreja B, mas é uma fé. Porque ali está um homem que não estava com eles. Muitos vão vir de outros países, outros lugares. E vão se assentar com Abraão, Isaac, Jacó. Virão do Oriente, do Ocidente. Por quê? Virão da palavra, virão do conhecimento, virão da sabedoria do Espírito Santo. Irmãos, as pessoas que eu vi mudar, que manifestavam e não manifestam mais. E não é porque uns falam assim, não tem autoridade, irmão, pode expulsar, nós expulsa. Quem liberta é a palavra. Quem liberta é Cristo. A gente tem autoridade para expulsar o espírito. Ele sabe com quem que ele está lidando. Então ele bate em retirada. Agora, ser livre é escolha. É uma escolha. E é uma escolha difícil. Sabe por quê? Tem muita gente que foi para a cadeia e passou-se uns anos, saiu, chegou aqui fora e falou, é muito difícil aqui. Lá eu como, bebo. Quantos fez de tudo para voltar para a cadeia? Por quê? Lá não precisa trabalhar, não toma chuva nas costas. Já aprendeu a viver. Então ele se conformou com a vida de preso. Ele não quer ser livre. Você pode pôr ele em liberdade. Ele não... Eu quero encerrar dizendo, Jesus curou e libertou. Mas você já notou que em 99 dos casos, Jesus ele disse algo igual para todos? Vá, tem condição para ser livre.
E como que eu não vou pecar se eu não sei o que é pecado? Então eu tenho que conhecer. Então onde há liberdade? Na palavra. Quando a gente passa a aprender. Quando nós queremos, nós podemos caminhar errando. Ah, pastor, o que você quer dizer com isso? Porque cada aprendizado é um erro que a gente deixa para trás, até a gente chegar ao conhecimento, à maturidade do que é a vontade de Deus. Aleluia. Não é um estralar de dedo como muitos acham. Isso aqui, irmãos, é aprendizado. É aprender. E falar assim, eu estou disposto a aprender e praticar. Porque a Bíblia diz antes não conhecer do que conhecer e não praticar. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Desocupe suas mãos, estende suas mãos para o altar. Glória a Deus. Oração da fé. Deus abençoe a cada irmão que esteve aqui presente. Irmãos, leve algo contigo. Verdade não mata, verdade constrói. Aleluia. Água. Tá frio, não tá? Quantos aqui tem medo de tomar banho? Ninguém vai levantar a mão, né? Hoje à tarde tinha um lá no barracão dizendo, eu tenho medo de tomar banho. Falei, mas qual que é o problema? Tá gelado. Tem medo de água, né? Mas só a água pode limpar. Todo mundo aqui usa água para se limpar? Só tem um que pode limpar a gente do pecado. Meu Deus, Jesus. Então não tenha medo de água, irmão. Tá frio. Eu sei que quando a gente tá no frio, a gente põe a mão naquela aguinha aqui e diz, chega, dói. É assim que acontece, é desse jeito, dói. Mas fica limpo. E quando tá gelado demais, o dia tá calor, você entra lá, você põe a mão assim, nossa, tá gelada. Mas limpa. E quando tá tudo certo, aí você tá no mesmo clima. Tá quente, você tá com o corpo quente, você fala, rapaz, não quer mais sair do banheiro, não. Não quer mais sair dessa água, não. Esse aí é o crente que está em espírito, que está na verdade. Ele diz, eu não quero mais ficar sujo. É, irmãos. Aí tem que tomar cuidado com esse crente também. Senão não deixa de tomar banho. Ele acha que só ele precisa. Não é assim? É. Pastor, o que você quer dizer? A oportunidade é só dele na igreja. Tem que dividir com os outros também, irmão. Estende tuas mãos para cá. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui presente conosco. Abençoa, Senhor, a vida, abençoa a família, abençoa os projetos que te glorificam, Pai. Confirma teus livramentos no dia chamado hoje. Dá um escape, dá um grande livramento. Repreende os feitiços, as obras malignas contra a vida deles. Fortalece nas áreas onde estão fracos. Ilumina nas áreas, Senhor, onde não estão enxergando, dá a tua visão, Senhor. Traz, Senhor, dentro de cada um de nós a fé e o fervor, a fé e a abundância. Manifesta, Senhor, na vida deles, Pai. Senhor, com todos os teus prodígios. Pai, no nome de Jesus, que não seja só hoje, só uma visita, que não seja mais um dia, Senhor, mas seja constante o desejo, a vontade de ouvir a tua palavra. Leva eles como condutores da tua palavra, Senhor, para que eles venham abrir os olhos de muitos, ó Pai, porque cada um de nós necessitamos do Senhor, Jesus amado. Então eu te peço, Pai, no nome de Jesus, abençoa a cada irmão e irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus.